Ei, gente, como que vocês estão? Eu me chamo Kathleen, todo mundo me chama de Cat, e eu sou associada da Selbra há cerca de 20 anos, que foi quando eu tive meu diagnóstico. Sim, tem muito tempo. Tive o diagnóstico quando eu era bem pequenininha, cerca de 3 anos, e foi uma luta, né, gente? Aquela história comum de celíaco, peregrinação em médico e tudo mais, e vim contar aqui um pouquinho pra vocês em convite da Selbra. Bom, primeiro de tudo, eu tinha anemia, muita perda de peso, era uma criança que não gostava de brincar, segundo os meus pais, eu não lembro de nada disso, ainda bem. Barriga completamente pra frente, bem desnutrida e ninguém descobriu o que eu tinha. E nesse vai e vem eu acabei morando no hospital, eu ficava mais no hospital do que em casa, porque quando eu tinha alta, eu ficava 1, 2 dias em casa no máximo, a situação piorava e lá ia eu de novo pro hospital. Enfim, foi bem complicado, imagino, para os meus pais. Eu não tenho memória desses momentos, eu lembro só do dia que eu saí do hospital. E basicamente ninguém descobriu o que eu tinha, que iam me mandar pra uma outra cidade, pra Belo Horizonte, pra poder fazer um certo tipo de exame, que eu não sei falar pra vocês qual que seria, mas acabou que não conseguiriam pelo meu estado de saúde. Se desse algum problema na viagem, provavelmente eu ia falecer. E o médico já tinha até alertado os meus pais sobre isso, que eu tava numa situação tão difícil que talvez teria essa chance. Mas eu sobrevivi. E assim, gente, eu cresci, né, sabendo que eu era celíaca. Porém, gente, há 20 anos atrás, o tanto de desinformação que a gente tinha, minha família não sabia o que era contaminação cruzada e tudo mais. A gente tinha uma certa noção de, pô, não vamos pegar a mesma faca, usar uma coisa que tem glúten e colocar numa que é sem glúten. Mas assim, lá em casa não entrava glúten, eu vivia muito na casa dos meus avós, que era lotado de glúten, na família ele dos meus avós, né, veio da roça, então tem aquela tradição muito de cozinhar, fazer muita coisa, tudo com farinha de trigo. Mas foi basicamente isso a minha vida. Então eu sempre fui aquela criança que viveu na contaminação cruzada sem saber, e por isso me acarretou em vários problemas de saúde até cerca de 2 anos atrás. Vou contar pra vocês. Bom, eu cresci, eu era muito cansada, uma criança muito cansada. Gostava muito de brincar, mas me cansava muito fácil. Memória, nem tinha. Até hoje é meio zoada, mas hoje já é um problema meu mesmo, não da doença celíaca. As vitaminas sempre muito baixas, chegava na escola eu não conseguia me concentrar muito, estudar muito, ficava sempre com muito sono, dormia à toa. Tinha vários desses problemas que eu acredito que seja muito comum para vários celíacos. E aí eu acabei tendo também dermatite apertiforme, que para quem não sabe é a doença celíaca na pele. E na época assim, eu não tive nenhum tipo de tratamento, o médico só falou, é dermatite apertiforme, é relacionado à doença celíaca. Mas ninguém, nenhum outro médico, nem nada, chegou a investigar o porquê que eu estava tendo essa dermatite, se em teoria eu estava recuperada da doença celíaca. Então foram todos esses anos passando por tudo isso. Quando foi cerca aí do meu... Entrei na faculdade e tudo mais, continuei sendo aquela pessoa cansada que não aguentava nada. E em determinado período da faculdade, eu sou estudante de rádio, TV e internet, já era pra eu ter me formado já. Mas veio a pandemia e aí a faculdade ficou quase 1 ano sem aula. E aí, em uma das matérias, que era direção de documentário, se não me engano, nós, cada um, teria que fazer um documentário. E aí eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer? Porque tinha que ser um tema que eu gostasse muito, alguma coisa que me prendesse durante um semestre inteiro para fazer todas as etapas da produção desse trabalho. E aí eu fiquei martelando na minha cabeça e pensei, poxa, por que não doença celíaca? E eu já estava vindo há muito tempo refletindo sobre isso, porque se eu conversava com alguém da minha família sobre isso, todo mundo falava, não, você não precisa fazer nenhum exame, você já tem diagnóstico. Isso é a minha gata. Então, eu já vinha de um certo tempo desconfiando que alguma coisa estava errada comigo. Porque eu falava, gente, não é possível uma pessoa tão nova ser tão cansada, ter problema de tireoide que nunca se resolve mesmo tomando medicação. E várias outras, né, questões que eu havia observado, como, por exemplo, também intolerância à lactose. Então, eu não tinha muito com quem falar e eu não conhecia muitos celíacos. Eu cheguei a conhecer 2 celíacos aqui na minha cidade. E assim, uma se mudou para outro país, a outra também se mudou para trabalhar, então eu cheguei a criar um vínculo muito específico de tirar dúvidas e tudo mais. Era tudo ainda muito novo para mim, apesar de muito tempo de diagnóstico. E eu tinha acabado de passar nessa época por uma situação que a minha avó faleceu com vários problemas de intestino.
E quando eu tinha uns 3 anos lá, quando eu fui diagnosticada, a irmã dela faleceu com câncer de intestino. Então, pra mim, isso tudo foi se ligando uma coisa na outra. E eu falei que tem alguma coisa errada. Então eu falei, vou fazer esse documentário sobre a doença celíaca, porque assim eu consigo mostrar para as pessoas o que é e tudo mais. E assim, gente, esse documentário salvou a minha vida. Porque até então eu vivi, igual eu falei com vocês, no meio da contaminação cruzada. Pra mim, eu achava que se eu fosse num lugar e comesse batatinha frita, tava tudo certo. E não tá certo, porque vai estar contaminado. E é isso, assim. Foi bem complicado, mas esse documentário abriu muitas chances na minha vida. A chance de viver, de ter uma saúde boa. E eu até me emociono quando eu fico pensando nisso, né? Porque um trabalho de faculdade me abriu tantas portas assim. E salvou a minha saúde, porque daqui, sei lá, 10, 15 anos eu poderia cair na situação da minha avó, da minha tia, por exemplo, que infelizmente não conseguiram o diagnóstico. Porque eu tenho pra mim que elas eram celíacas e não conseguiu, né, ligando todos os pontinhos aí, câncer de intestino, que é também uma das consequências aí da doença celíaca não tratada. E assim, foi incrível a experiência do documentário, conheci vários celíacos na minha cidade e a ideia era realmente entrevistar celíacos que foram diagnosticados em épocas diferentes da vida, porque eu acho que tem um impacto diferente dependendo disso. Se vocês estiverem ouvindo um miado, é a minha gatinha, que não gosta que eu dê atenção pra outra coisa sem ser pra ela, né, filha? Que neném. Vai lá. Ela não gosta, ela fica chateada, fica brava. Mas... E aí também, com tudo isso, né, aprendi muito sobre a doença celíaca, porque eu tive que pesquisar, estudar bastante o assunto, que era uma coisa que até então eu não tinha feito, até mesmo por falta de orientação e de incentivo da família, e não que seja culpa deles, eles também não tiveram isso lá atrás, quando os médicos orientaram, porque não orientaram tanto. Então, foi super bacana, gente. Eu consegui ir lá pro Rio, levei o documentário pra ser exibido lá, com a organização do Rio Sem Glúten. No mês seguinte, a gente foi para Belo Horizonte para poder apresentar em um evento da Celbra, Minas Gerais. Então, assim, eu recebia cartas da Ângela desde quando eu tinha 3 anos de idade, gente. Então, assim, eu sabia que a Ângela existia, eu falava da Ângela em casa, eu ouvia sobre a Ângela em casa, mas eu não sabia quem era a Ângela. Então, assim, você não quer que a mamãe fala? Ela não gosta de barulho. E foi muito emocionante pra mim. Que foi, filho? Que foi, meu amor? Foi muito emocionante pra mim poder conhecê-la depois de todo esse tempo e criar esse vínculo tão maravilhoso que a gente tem hoje. E assim, depois eu fiz o Não Contém Glúten como um projeto multiplataforma, então hoje a gente faz... Você tá atrapalhando meu vídeo, filha? Você não quer que a mamãe fala, né? Tá bom. Gata doidinha que eu tenho. Pronto, vai lá pra lá. Onde eu tava? Lembrei. E acabei desenvolvendo o Não Contém Glúten como um projeto multiplataforma, com a produção de matérias informativas lá pro nosso site. Nós temos um Instagram, que é o @nãocontemglutendoc, doc vem de documentário. O nosso site é nãocontemglutendoc.com. E também fazemos... Filha, a mamãe tá falando! Eu sei que você não gosta, mas... Que mudinho. Fazemos podcast também. E nesse momento a gente está inclusive buscando por parceiros para que a gente continue fazendo o nosso trabalho que já está aí há 2 anos. Então no momento a gente busca por empresas que consigam patrocinar o nosso projeto para que a gente consiga voltar aí com o podcast, com tudo que a gente veio idealizando nesses 2 anos, que tem tido um impacto muito importante na sociedade como um todo. E eu digo isso, assim, apesar do projeto ainda ser pequeno e a sociedade ser gigantesca, mas uma coisa que eu falo muito, eu quero reforçar nesse vídeo, é que não adianta a gente levar informação só para nossa comunidade celíaca. Isso é muito importante, porque ainda tem celíacos muito desorientados, infelizmente, sem assistência médica, e, enfim, várias questões aí. Mas um dos nossos maiores problemas está nas pessoas que não são celíacas não saberem o que é isso, como ajudar a gente.
tem todo esse preconceito, a dieta da moda, tudo é por conta da falta de informação dessas pessoas. Então, é sempre muito importante a gente levar isso para além da nossa comunidade. Bom, espero que tenha dado aí pra vocês me conhecerem um pouquinho. Peço desculpas pela minha gata, ela é um pouco estressada quando eu falo alto, então ela ficou um pouco bolada comigo. Mas é isso, gente. Qualquer coisa me chama aqui pra gente poder conversar, bater um papo. Venham conhecer o projeto, que vai ser muito bacana. Vou ficar super feliz. E se você puder contribuir de alguma forma, né? Seja se você tiver aí uma empresa focada no mundo aí gluten free, vem conversar com a gente, fazer uma reunião pra gente poder apresentar o que a gente faz. Vocês conseguem virar nossos apoiadores e a gente cria uma parceria super bacana. E eu queria muito agradecer a Selbra, primeiro pelo convite, mas mais que tudo, todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo de forma voluntária há tantos anos. Vocês salvam muitas pessoas com o trabalho de vocês. Obrigada, gente!